O Andrés já ganhou alguma coisa como presidente do Corinthians, tem histórias, algumas positivas, várias negativas, e acho que está colocando digamos, os méritos que ele pudesse ter, ele está rifando a cada ato nesse último mandato e tal. Eu acho que os dois estão reprovados. Os dois fosse... É que assim, no Brasil é difícil falar isso, né? Mas porque pode ser, a gente pode comprovar em eleições mais importantes do que presidentes de clubes, etc., embora seja um cargo muito importante na sociedade brasileira, presidente de um clube grande de futebol, um dos mais importantes que vários cargos políticos, sim. Por isso que as coisas são tão misturadas, né? Digamos que eles não mereciam e não merecem eleger seus sucessores, agora que eles vão acabar os seus mandatos, porque foram desastrosos. Eu acho que no caso do Leco, ele teve todas as condições favoráveis nesses 5 anos para ou tirar o time da fila ou equilibrar as finanças. Ele não fez uma coisa nem outra. O mandato do Leco está terminando com o São Paulo sem troféu e no vermelho, né? E digamos que ele não tem, como digamos o Andrés tem, mas não tem direito de reclamar a questão do estádio. O Andrés bolou a questão do estádio, né? O estádio impagável. O Leco não tem esse rombo com o Morumbi. Pelo contrário, o Morumbi não está sendo tão utilizado, não tem tanto show e tal, mas o Morumbi, de novo, no balanço, foi, entre aspas, superavitário. O Morumbi se pagou. Então, o Leco tem um clube que tem 2 centros de treinamentos, um estádio próprio, tem a 3ª maior torcida do país e ele não consegue capitalizar isso. Sabe o que eu acho, Tironi? Tem um exemplo palpável da reprovação do mandato do Leco e de todos os dirigentes do São Paulo no seu entorno no ano passado. O ano passado é o que expõe o balanço recém-divulgado, certo? Como vocês explicaram, o que a gente está vendo de número agora se refere a 2019, antes da pandemia. Tudo isso que vocês estão falando. O 2019 do São Paulo, que tem o pior balanço de todos os tempos, teve uma oportunidade mágica de conciliar economia e o aspecto esportivo. A Copa do Brasil. A Copa do Brasil de 2019, em que o São Paulo entrou na última fase, não a última fase, mas na fase decisiva, era que pagava mais dinheiro para os clubes, era um título inédito para o São Paulo, era o caminho mais fácil de um troféu. Sabe o que aconteceu naquela semana dos confrontos com o Bahia? Aconteceu tudo errado. O Raí não esteve presente, o Cuca brigou com todos os jogadores, a diretoria colocou o preço do ingresso abusivo na partida do Morumbi e o São Paulo conseguiu perder o confronto por Bahia por falta de estratégia. Naquele momento, uma competição que poderia dar um título e dinheiro, os caras rifaram aquilo em uma semana desastrosa. Só por aquilo ali está todo mundo reprovado. Eles vão ficar até o final desse ano, mas eles não têm, digamos, argumento para dizer nenhum argumento positivo da gestão até agora. Outra condição favorável, a imprensa e a oposição ficaram praticamente quietas nesses 5 anos. Foi praticamente todo mundo. São Paulo vendia jogador melhor venda de todos os tempos, não porque o percentual, a engenharia financeira não teve reprovação. E mesmo nessa calmaria foi um desastre. Qual